Olá, muito boa tarde. Ontem foi dia de Natal e a par das festividades e da reunião familiar, sobra também muito daquilo que se fez em excesso. Da gastronomia aos presentes, dos embrulhos às embalagens, vivemos numa época em que a festa também carrega consigo o desperdício, que para muitos significa a diferença entre o alimento ou a fome. Connosco está Henrique Pinto, da Impossible, organização que se propõe tornar a pobreza ilegal. Henrique Pinto, muito obrigado por estar na nossa companhia. Passou o Natal, estamos no dia a seguir e pelas casas deste país, apesar de tudo, por algumas das casas deste país, porque em muitas outras isto não existe, o desperdício, mas hoje alguns portugueses confrontam-se com o que sobrou. E na realidade esta pode ser também uma ocasião para refletir naquilo que faz falta a outros e que por vezes uma pequena parte usa de forma excessiva. Sim, eu creio que nos devemos cada vez mais perguntar o que é que a vida exige como importante, como necessário. Há uns tempos eu estive no Oeste numa reflexão sobre aquilo que me propunham trabalhar, que era por uma cultura do suficiente. Eu creio que aquilo que temos muitas vezes num pós-Natal de sobra em nossa casa, seja em comida, presentes, em coisas que muitas vezes se arrumam, que têm a validade quase de minutos, como uma prenda que se dá a um miúdo, e o miúdo brinca com a prenda durante uns 20, 15 minutos e depois arruma, encosta à parede. Eu creio que todo este desperdício, tudo aquilo que sobra e que eventualmente não é necessário, se deve ao facto de nos termos habituado nestes últimos largos anos a viver no excesso. E quando nos vivemos no excesso, aquilo que temos de excesso em nossa casa, eu acredito, faria um tremendo sentido e jeito, e seria direito, certamente, de pessoas que eventualmente numa noite de Natal, num pós-Natal, não têm nada e vivem em casas despidas, em casas com fome, em casas abandonadas, com crianças sem roupa, que não sabem se depois de uma refeição irão comer uma segunda, etc. Na América Latina há uns anos dizia-se que aquilo que temos em excesso é propriedade de quem nada tem. Mas nós continuamos convencidos de que é preciso ter muito para sermos felizes, de que é preciso ter uma mesa cheia de coisas quando o estômago é tão pequeno e não cabe. Parece mais que só do o que é aquilo. excessivo é que nos torna felizes. É isso mesmo. E quando depois também pela experiência temos a experiência nossa e que acabamos por colocar no lixo aquilo que é excessivo, aquilo que são sobras, porque a comida também se deteriora, perde validade, perde sabor, a roupa também se encosta, deixamos de gostar dela, os presentes que muitas vezes se dão não servem de facto de necessidades nas pessoas, desde as mais pequenas às mais adultas. Eu louvo cada ano por existir o Natal, e o Natal é certamente um grande evento que estimula a nossa capacidade de amar, de sermos solidários, altruístas, de exercermos os afetos, de sermos carinhosos, de sermos de facto pacificadores e pacíficos. E o mundo não seria certamente este mundo sem o Natal. Mas há algo que nós temos que aprender a viver em cada Natal que celebramos, que é viver com o necessário e deixar que aquilo que seria excesso e excessivo na nossa casa possa chegar a casas que não têm acesso a esses bens e serviços. Que é aquilo que, no fundo, enquanto organização, nos move. No fundo, e eu até escrevia nesses últimos dias que parece-me que a pobreza, as desigualdades, a exclusão se devem resolver através de uma ação concertada unicamente situada na sociedade civil, olhando como que o Estado da sua fortaleza, aquilo que os civis vão conseguindo fazer. Mas todo este combate, pobreza, exclusão, etc., são combates que têm que acontecer dentro da estrutura política, dentro do Estado. Porque o Estado não serve para nada. E, portanto, se vamos esperar que a sociedade civil resolva questões que cabem ao Estado resolver, nós continuamos, como temos escrito, ligados a uma máquina, que é a máquina da esmola, que não dignifica, que não é porta de acesso a direitos e deveres, mas é uma máquina que, como eu às vezes digo, adocica a violação,
mas é uma tremenda violação da dignidade de cada um. Essa intenção de comprometer o Estado e os governos, seja ele português ou de outro país qualquer, é um pouco, e movê-los a legislarem e a terem uma posição contrária à pobreza, é, ao fim e ao cabo, o objetivo da organização, da Impossible, Passionate Happenings, que se pretende ilegalizar a pobreza, não é? Sim, nós pretendemos criminalizar um fenómeno porque violador da dignidade de direitos e deveres. Porque se a pobreza não violasse nada nem ninguém, seria de todo estúpido da nossa parte pretendermos ilegalizar algo que eventualmente não faz mal a nada, não faz mal a ninguém. Mas nós estamos tremendamente convencidos pela própria história, por séculos e séculos de história, que nos vão dizendo dia após dia que a pobreza é raiz de todo o mal. É raiz o mal, é a raiz por trás da SIDA, é a raiz por trás da malária na África, por exemplo, é a raiz por detrás de todo o tipo de doença. E muitas vezes o que acontece, e até nestes ataques ao surto da legionela e de outras doenças que às vezes em tempo de inverno nos ameaçam e sentimos que se não curo esta gripe eventualmente vou morrer. Quer dizer, eu gostava de ver uma ação mais concertada em relação à pobreza, como de vez em quando temos ações concertadas em relação a surtos, a doenças que venham de onde elas vierem, mas que nos ameaçam aqui, e, portanto, e que causam mortes. Mas muito mais mortífera do que qualquer doença é a fome. E ela não tem, infelizmente, não tem um plano nacional, não tem um plano europeu, não tem um plano mundial de combate a este flagelo que mata diariamente crianças, idosos e pessoas em idade ativa. Mas estamos também convencidos de que só chegaremos lá através de políticas sociais, só chegaremos lá quando conseguirmos que organizações no terreno da sociedade civil, governos, consigam criar políticas de acesso a direitos e deveres. E essas políticas passam necessariamente pelo acesso ao trabalho. Nós estamos mais do que convencidos de que, se não criarmos postos de trabalho, nós vamos continuar a ter pessoas que recebem esmolas, recebem sacos de comida, recebem roupa de outros, sapatos, tudo que os outros têm acesso e já não serve, mas nós continuamos dessa maneira a violar pessoas que, como nós, não deveriam ser violadas de forma alguma e deviam ter acesso a bens e serviços pela via do trabalho. Porque ninguém quer, por mais que às vezes nós ouçamos dizer que as pessoas vão felizes a uma organização levantar um cabaz de coisas, as pessoas não o fazem de cabeça erguida. Fazem-no, muitas vezes até com um sorriso na boca, mas é um sorriso humilhado. É muita dor, é muita angústia, porque aquilo que devia de facto ser comportamento de cada um é que, através do dinheiro que se ofere, resultado do trabalho que cada um faz, que esse dinheiro me permitisse ir a um supermercado ou até a um restaurante e ter acesso àquilo que é básico à minha vida. Estes dias de Natal, esta época do Natal é fértil em campanhas solidárias. Isso é positivo porque ela vai ao encontro da potencialidade da época que referia há pouco, que é um tempo propício ao encontro, à partilha com o outro. Porém, poderá ter uma vertente perversa, que é o Natal ser para uma época favorável à descarga de consciência, em que eu exerço a minha solidariedade concentrada agora nestes 2 ou 3 dias e depois o resto do ano esqueço o problema. Sim, eu creio que a sociedade civil, e eu também há dias estava num programa de televisão e quase talvez escandalosamente eu dizia que aquilo que a sociedade civil faz é bom e é necessário fazer-se, porque quando há fome, quando há indigência, quando há nudez, quando há sede, quando há falta de afetos, nós precisamos de imediatamente aí dar de comer, abraçar, beijar, acariciar, aquecer fisicamente as pessoas. Mas o que eu digo repetidamente é que isso não resolve. É quase um chavão que me vem muitas vezes frequentemente dizer, quando em tempos Madre Teresa era viva, e num encontro com um jesuíta lhe dizia: caríssima Madre, a sua obra é fantástica, mas não resolve o problema. E portanto o que a sociedade civil tem que perceber, e sobretudo os governos têm que perceber, é que por mais que a gente de facto se sinta de fazer, porque isso tem a ver com a nossa própria capacidade, nós nascemos com essa tendência à própria reciprocidade, nós nascemos com a tendência a amar, e portanto, e a cruzarmos estes afetos e a sermos ternos e
e carinhosos uns para com os outros, a começar pela família, mas mesmo com outros que muitas vezes não são nada, mas cabe ao Estado, porque senão a figura do Estado serviria para nada, não serve para nada. Cabe ao Estado, quando a vontade não é suficientemente boa e generosa, cabe ao Estado aí garantir aquilo que a sociedade civil não é capaz de garantir. A sociedade civil consegue garantir uma resposta imediata muitas vezes a aflições, e daí as campanhas, daí um toque a todos, daí tantas coisas que se fazem em favor de crianças, de idosos, destes e daqueles. Mas cabe ao Estado ser capaz de, através de políticas, garantir uma regularidade, uma constância no tempo de acesso a bens e serviços, e esse espaço necessariamente pelo acesso ao trabalho. Portanto, o egoísmo, o individualismo tornaram-se hoje normas quase, entre aspas, éticas e lícitas de viver nestes nossos dias. Ilegalizar a pobreza tem que passar forçosamente por ilegalizar e proibir o egoísmo. Talvez, eu não sei, talvez na minha reflexão nunca tivesse caminhado por aí, trazido para dentro, eventualmente, o egoísmo ou não. O que eu quero dizer e sublinhando mais uma vez a ilegalização ou a criminalização da pobreza é um pouco isto. Todo este fenómeno diz respeito a todos. Nós não estamos aí no terreno para eventualmente andar aos tiros ao governo ou a quem quer que governe o país ou às instituições. A pobreza combate-se em casa. E nós também lamentamos profundamente que pais capacitados não façam mais pelas crianças. E eventualmente se sentem à sombra de uma bananeira, de um Estado, de organizações, não fazendo aquilo que deviam fazer. Os pais são os primeiros responsáveis pela pobreza de um país. E, portanto, pela pobreza das suas crianças. E, portanto, quando dizemos criminalizar a pobreza, nós queremos também, eventualmente, punir ou castigar ou levar pessoas a pensar que eu, às tantas, não estou a fazer o quanto devia para que a minha casa, no meu meio, no meu bairro, na minha comunidade, a pobreza seja menor ou possa, de facto, deixar de existir. Mas queremos também que quem, em postos de governo, em serviço público, levianamente e responsavelmente empobrece outro, seja não apenas castigado nas urnas, mas castigado nos tribunais. É isto que também temos que ter a coragem de fazer. E, portanto, nós não podemos permitir que, sobretudo quando empobrecer não é votado, não é referendado, vamos agora aqui referendar se vamos ou não aceitar empobrecer-nos, ou que alguém nos empobreça, quando isso não é decisão de um povo, que quem nos empobrece não seja apenas votado nas urnas zero, mas que seja também levado a tribunal e possa responder pelos atos de empobrecimento que deliberou e que tornou eventualmente lei. Nós temos uma Constituição que é violada, pactos internacionais que são violados diariamente no país. E o povo português, creio que é cobardado, muitas vezes, de brandos costumes, apoltronado, deveria fazer certamente muito mais, exigindo de si, como dizia, mas exigindo também, sobretudo, aqueles que elegeu como seus representantes. Porque quando um governo, seja este, seja outro, não garanta à sua população mínimos de bem-estar, deve demitir-se. Ou então o povo deve ser capaz de o demitir. Eu estou-me a recordar dos objetivos do milénio, das Nações Unidas, de objetivos da própria União Europeia que tentavam reduzir 2010, a pobreza. 2015. E de repente, com esta crise económica, parece que todos estes objetivos foram esquecidos. Passou. Eu recordo até que o próprio que Portugal, ao abrigo da estratégia Europa 2020, se tinha comprometido em reduzir em pelo menos 200 mil pessoas o número de pobres em Portugal. E a crise veio como dispensar o país de fazer o que quer que fosse necessário neste processo de erradicação e diminuição da pobreza. Portanto, a crise levianamente e responsavelmente serve certamente uns e serve muitos para fazer pagar a crise a quem trabalha. Portanto, são sempre aqueles que trabalham e aqueles que, de facto, já vivem pobres, porque também os dados do INE, Eurostat, revelam que hoje quem trabalha vive tremendas situações de pobreza, de empobrecimento. Não é apenas aquele que está no desemprego, não é aquele que nasceu pobre e vive pobre e, portanto, nunca teve acesso a nada que continua pobre. Nós temos hoje pessoas que trabalham e repetidamente o dizemos e os números o verificam, de que, de facto, hoje quem trabalha e tem 1, 2, 3 empregos não consegue fazer face às dificuldades do mês, de cada dia. E, portanto, a crise vem dispensar, vem como que permitir que muita gente se lave as mãos e diga, não há dinheiro, e como não há dinheiro, não podemos apoiar, não podemos distribuir. Mas o dinheiro não evaporou, não está naquele cometa onde agora temos uma
uma espécie de máquina de lavar, uma sonda, não é? Portanto, faz ali experimentos. O dinheiro não foi levado para o cometa, não está em Marte, não está na Lua, o dinheiro está por cá e, portanto, está muito mal distribuído. E por isso é que eu digo, é fundamental uma reflexão sobre aquilo que é necessário à vida, o tal suficiente, para que eu não trabalhe para 2.000 ou 3.000 euros se eu não preciso deles. Então eu trabalho para os 500 ou 1.000 ou o que seja, que me sejam suficientes, de forma a que aquilo que eu ganharia com 5, 10 mil, sei lá, eu possam reverter a favor de outros que não têm trabalho. E, portanto, a vida precisa de pouco. E as pessoas irão, acho que pela própria experiência, se dão conta de que a vida, para ser vivida, fazer sentido e ser feliz, precisa de muito pouco. E não precisa certamente dos excessos de Natal, dos excessos de um pós-Natal, dos excessos de presentes, de prendas, de roupas, de comida, porque o estômago é aquele que é, o corpo também só aguenta meia dúzia de peças de roupa, e, portanto, não podemos andar com um guarda-roupa às costas, isto faria muito mal ao nosso corpo, portanto, nós temos que esse excesso fazê-lo chegar, mas não como sobra, mas um excesso que chega como algo que quem hoje não tem poder de compra o adquire, porque adquiriu esse poder de compra. Rendimentos de um trabalho digno. Rendimentos. Como é que a Impossible se propõe trabalhar para mudar consciências? Que ações têm planeadas, vão desenvolvendo? Nós temos ações no terreno, nós queremos muito criar núcleos de mobilização, de reflexão, porque, antes de mais, esta ideia de criminalização da pobreza visa provocar, surpreender, visa, quem sabe, fazer os olhos das pessoas abrirem-se muito mais do que o costume. E, portanto, nós queremos que a questão da criminalização se debata no terreno. Depois passaremos para uma eventual petição ou para um eventual referendar, mas vamos também sentar-nos com os partidos com assento parlamentar para também que com eles esta ideia possa ser trabalhada, amadurecida. E quem sabe depois com o tempo possamos chegar a um parlamento em Portugal que solenemente diz, porque a pobreza viola, então a partir de hoje nós vamos procurar colocar na Constituição portuguesa de que a pobreza, sendo violadora de direitos, deve ser legal. Portanto, é isso que visamos fazer acontecer em Portugal, através, sobretudo, de ações no terreno, mas vamos também provocar ações nacionais. Eu estava há pouco também em conversa com o professor Alfredo Bruto da Costa a partilhar que temos em vista realizar alguma coisa para a Sexta-feira Santa de 2015, porque eu acredito também, porque falando do divino de Deus, que não há Deus. Ainda há poucos dias também num programa de televisão se nos questionávamos se Deus seria ainda possível no futuro, e aquilo que eu repetidamente digo é que não haverá Deus se não formos capazes de justiça para todos. E, portanto, aquele Deus, nomeadamente revelado em Jesus, é certamente um Deus que faz justiça. Não o Deus das teologias, não é o Deus das liturgias, mas é o Deus de Oseias, que diz: estou cansado dos vossos cantos, das vossas liturgias vazias, das vossas dogmáticas. Aquilo que me interessa é a compaixão, é a misericórdia, é a justiça. A imagem do presépio pode ser uma excelente pedagogia para a simplicidade de vida, olhando aquele ambiente singelo e despojado que vemos retratado numa pluralidade de materiais e de construções cénicas, mas que nos remetem àquele mistério. Pode ser um momento para refletir. Sim, eu creio que estamos hoje, creio que como nunca, é o grande momento da família. Nós temos que investir na família. Eu também partilho às vezes de estudos e de visões de que pelas crianças mudaremos o mundo. Eu já não acredito muito nesta geração por uma única razão. É que esta geração de adultos é uma geração que foi constituída a partir do paradigma daquilo que eu chamo de paradigma da idolatria do dinheiro. É muito difícil a nós, que fomos educados a idolatrar o dinheiro, a deixar o dinheiro. E, portanto, nós precisamos, para mudar o mundo, de uma aposta radical na família e numa família que educa crianças que amanhã poderão trazer esta transformação. Através de um paradigma que eu chamo de o paradigma da dignidade humana, ou da dignidade de todas as coisas, que tem na ética da cooperação inclusiva o seu agir e o seu pensar o cotidiano. E, portanto, precisamos de um maior investimento na família, nessa simplicidade, na simplicidade de relações em casa, de pais, com os filhos, que sobretudo se vivem de portas espalancadas, abertas, e que vivem o outro, vivem aquilo que acontece fora da sua casa, não como algo a abater, algo
a acumular ou a conquistar ou a tornar nosso, mas algo e realidades com as quais, cooperando, poderão transformar o mundo. É pela família e por uma família dada à cooperação, dada à justiça, que educam as crianças também nestes termos, que nós vamos ter amanhã organizações, que são portas de acesso a direitos e deveres, e governos de quem às tantas esperamos, o que hoje, no meu entender, por mais que a gente martele, já lá não vamos. Porque, como eu digo, somos adultos educados no esbanjamento, educados nesta ideia de que felicidade é igual a excesso, é excessivo, e quando muitas vezes nos dizem a nós é preciso dar mais, contribuir mais, imagine, Henrique, que nós até acabamos por dar mais valor à nossa perícia do que propriamente ao dinheiro. Quando às vezes batemos às portas às empresas e às famílias, dizemos assim, tem alguma coisa, eu dou do meu tempo e dou da água que produzo, mas não peça dinheiro. Quer dizer, nós tornamos o dinheiro um bem impecável, algo que não deveria ser e acontecer. Portanto, nós valemos muito mais do que isso. Certamente fica então esta reflexão muito clara. Muito obrigado, Henrique, por ter estado connosco hoje aqui no programa Eclésia. Boas festas. Obrigado. Um dia após o Natal, uma reflexão sobre o supérfluo, sobre o desperdício. Pensar que o que para uns são sobras, para outros poderá significar sobrevivência. Lembro ainda que mais logo a Eclésia também se faz rádio. É na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.